Beleza. Então, eu vou estar revisando agora a lógica matemática, desde o começo, revisando todas as 6 aulas que ela passou. Eu vou estar usando como base os materiais dela que ela já passou, porque eu não consegui criar nada nesse meu tempo, porque você já sabe o motivo. Vamos começar primeiramente com os conectivos lógicos. Quando nós estamos lidando com Quando nós lidamos com textos, que é no caso que a gente vai fazer, por exemplo, esse caso aqui, a empresa diminuiu os custos e aumentou as vendas. Nós temos a separação de dois, como eu posso dizer, dois tipos, digamos, agrupamentos de palavras. Um que é relacionado à empresa, que ela representou como A, e o outro que seria o aumento às vendas, seria o B, onde ela juntou baseado no conectivo entre essas duas palavras, no caso o e o de baixo o ou. Assim como também nós temos outros conectivos, como a empresa não diminuiu os custos e aumentou as vendas, que aí já teria um conectivo não relacionado à empresa nesse contexto, e o normal junto com e, ou se a empresa diminuir os custos, então aumentou as vendas, que aí seria um conectivo de relação, que eu vou apresentar para vocês eles agora. Tá, peraí? Tá para cá. Esses são os conectivos de relação. Não são nem elementos, são conectivos. Conectivos. Os conectivos de relação, onde nós temos o conectivo não, assim como o nome sugere, feito para negar, onde ele será representado ou por esse traço aqui ou por esse tio. O E, que é representado por esse chapeuzinho. O U, representado por esse V. O C, então, que é representado por esta flecha. E o C e somente C, que é representado por esta dupla flecha. Tem um outro conectivo, que seria o ou, mas eu não vou apresentar porque a professora mesmo não. Ela disse, se eu não me engano, ela disse que não ia passar. Mas qualquer coisa para grau de curiosidade, deixa eu colocar aqui. É, o ou, peraí, ele é represent, ele, peraí, ele é representado, junto aqui, deixa eu pesquisar aqui rapidão. Símbolo ou. Não vai aparecer aqui o símbolo certinho. Mas ele é esse símbolo, porém com um traço no meio. É que eu não vou poder colocar agora porque eu não sei como colocar. Mas colocando aqui no Paint, só para vocês verem. O ou é esse símbolo aqui. É o Vzinho com um traço embaixo. É isso que é o símbolo do ou quando a gente está falando de conectivos lógicos. Então, vocês podem estar falando, tá, você me apresentou esses conectivos lógicos e para que que serve, como ficaria para se utilizar? Eu vou pegar o exemplo dessa própria aula. Ah, não, pera, antes de pegar o exemplo, eu vou falar primeiramente da hierarquia desses elementos, essa hierarquia desses conectivos. Hierarquia.
hierarquia dos conectivos. A hierarquia dos conectivos. Então, o primeiro conectivo, ou seja, é um não. Ou seja, nessa hierarquia, você sempre vai resolver de cima para baixo, nessa ordem, que seria: primeiro você vai resolver o não, depois você vai resolver o e o ou, aqui, o e, o ou, isso aqui, e o terceiro você vai resolver os. Eu vou colocar os símbolos, mais fácil. Você vai resolver isso ou isso aqui, que seria isso aqui. Não, ou esse aqui. Até colocar aqui já ficar bonitinho. Or, e aqui é um not. E aqui seria o not. Aqui, neck, ou esse aqui. Aqui acho que fica melhor para vocês verem aqui. Esse é desse jeito. Deixa eu encurtar isso aqui para ficar melhor. Acho que assim fica melhor para vocês verem. Nem tinha perguntado isso. Mas essas são as hierarquias. E por que essas hierarquias existem? Para que tenha-se uma ordem. Então, vamos pegar, por exemplo, um exemplo de conectivo sem estar com a palavra. Deixa eu colocar deixa eu colocar aqui. Então, seria neg de A, neg de A, aí vamos colocar um end B. Tá certo. Um end B, colocar um ou, ah, A, S, C e D. Ou seja, o que que eu estou falando aqui? O que que eu vou resolver primeiro? Eu resolveria primeiro o não. Então, se eu fosse colocar aqui, como ficaria essa relação? Tá, isso eu já vou estar traduzindo. Eu primeiro resolveria o não, ou seja, ficaria um neg. Ficaria, ficaria, é, já tá tudo no vídeo. No vídeo assim? Não, não tá. Eu tenho que tirar aqui. Então ficaria neg A e neg B. É, não, pera, deixa eu mudar o exemplo. Antes já porque estaria pulando na regra. Que é a regra de negação que eu não passei. Quando você vai ter a negação, primeiro você vai fazer essa negação de todo esse elemento, e aí você vai aplicar esses conectivos lógicos aqui para se ter uma resposta X. Para se ter uma resposta X baseada nisso. E em resumo, é isso. Primeiro tu vai resolver o não neste elemento todo, depois tu vai resolver esses conectivos aqui, depois isso aqui. Isso tudo seguindo parênteses, tá? Sempre seguindo parênteses. Mas vamos partir para um exemplo prático que fica melhor. Eu vou fazer esses exemplos aqui práticos. Vamos para o seguinte. Tá funcionando. Tá. Vamos partir para esse exemplo A. Acho que é mais fácil fazer desse jeito. Deixa eu excluir isso aqui.
Aqui. Tá, tá certo. Ainda estão aqui, né, pessoal? Só para eu ter noção. Eu caí ou não? Ah, Não, tá é aqui, isso. beleza. Tá. Você que tinha caído por um motivo, por um minuto. Tá. Então vamos fazer esse exemplo. Tá, já foi já. Maria foi ao cinema e Marta ao teatro. Primeiro a gente vai separar as orações. Então, como a gente separa? Geralmente a gente utiliza uma letra que esteja na fala. Então, por exemplo, nesse caso do A, nesse exemplo aqui, nós temos Maria foi ao cinema, foi ao cinema, foi ao cinema e Marta ao teatro. Para traduzir, a gente sempre vai pegar o substantivo dessa frase. O substantivo dessa frase principal, ou seja, o foco da oração é cinema. Então, a primeira letra é C, que seria representado por esse texto aqui, ao cinema. E o outro seria T de teatro, que seria representado a Marta ao teatro. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu estou separando as orações para que assim a gente crie uma fórmula lógica. E traduzindo a fórmula lógica, a gente vai ter, sempre seguindo a ordem, C, então, and, já que é o E, T. Deixa eu colocar. Tá, tudo bem, vai ficar assim. C e T. Agora, se fosse desse jeito, agora se fosse assim, deixa eu pegar o exemplo. Aí foi ao cinema ou ao teatro. A gente separa isso aqui nesse mesmo exemplo. Maria foi ao cinema ou ao teatro. A gente teria conectivo ou desse jeito. A gente teria o conectivo ou. Agora, para o C, vamos colocar. Peraí, já que eu estou salvando aqui já, deixa eu colocar os outros exemplos. A, B, C, D. Tá faltando mais um. Tá. Deixa eu colocar esse aqui, sim. Então, esse é o A, esse é o B, esse é o C, esse é o D, esse é o E. Tá. Então, Maria não foi ao cinema. Peraí, colocar. Maria não foi ao cinema. Maria não foi ao cinema. Isso é traduzido na forma lógica como só sendo isso aqui. Não sei. Ou se vocês preferirem isso aqui. Então, não, 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 não. Isso aqui também serve. Aí, Marta foi ao cinema e Maria ao teatro. Marta foi ao cinema ou ao teatro. Aí, se Maria foi ao cinema, então Marta foi ao teatro. Foi ao teatro. E a gente sempre separa.
foi ao teatro, ficaria desta forma a sequência. Porque se Maria foi ao cinema, então Marta foi ao teatro. E aqui nós temos o último exemplo. Se Maria foi ao cinema. Deixa eu só pegar um exemplo aqui bonitinho. Que os conectivos. Aí. Os dinheiros, se completares o trabalho, tal proporção equivalente. Aqui. É desse jeito. Maria vai ao cinema se e somente se Marta for ao teatro. For ao teatro. For ao teatro. Aí Marta vai ao cinema. Isso será representado por essa linha aqui. Alguma dúvida sobre a transformação dessas conectivos lógicos, ou não? Não. Não. Não? Não? Beleza. É, beleza, beleza. A hierarquia que eu falei. Aqui, exatamente. Vamos usar esse exemplo aqui. Deixa eu copiar esse texto aqui. Não dá para copiar o texto? Eu copiei então detalhe parte por parte. Não tem problema. Então vamos fazer a tradução disso aqui. Primeiro vamos colocar, primeiro vamos separar. Se tomarmos café, então o tomarmos é o tomarmos café. É uma letra. Ou comermos algo. Então, ser é igual a comermos algo. Comermos algo. Isso é a primeira coisa que a gente vai fazer. Chegaremos atrasado à conferência. Então, vamos ter o A de atrasados. Então, chegaremos atrasados à conferência. À conferência. Mas se isso for um problema, seja P um problema, isso for um problema, então é melhor despedirmos. Então seria é melhor despedirmos agora. Essas são as nossas palavras. E como é que eu sei disso? Por conta dos conectivos. Então eu pego se e então já sei que é uma coisa. Ou comemos também. Um mas também, que ele vai ter ideia de junção, ou seja, um e. E aí nós temos também um C então aqui também, esse então aqui.
Então, por ser uma vírgula, já sabe que para por aqui, porque essa vírgula é importante, porque já sabe que tudo que vem antes da vírgula é um elemento, isso tu já identifica, o que é interessante você saber. Então, vamos primeiramente fazer o principal. Abre parênteses, aí vamos lá. O que que vai acontecer? Vamos primeiro, como é que a gente faz primeiro isso aqui? Porque nós temos, se vocês podem olhar, nós temos duas condições aqui. Nós temos essas duas condições aqui, que são uma coisa só. Então, a gente precisa, primeiramente, colocar as letras que são representadas. Então, tomarmos café. Deixa eu colocar aí no. Tomarmos café, comermos algo e chegaremos atrasados. Ah, beleza. Primeiro a gente faz o primeiro conectivo. Já que seguindo a ordem da letra, a gente vai fazer tomarmos café ou comermos algo, que isso é representado pelo ou, já que é pelo próprio texto, a gente vai extrair essa informação. Então, tomamos café ou isso aqui, ou comemos algo. E aí a gente vai fazer o conectivo referente ao se, então. Se, então. E um detalhe, eu fazer isso não está errado. Repito, eu fazer isso, que eu coloquei esses registros parênteses, não está errado. Mas se a gente for olhar a hierarquia a gente sempre vai priorizar o não, depois o e ou o ou, e depois a gente vai fazer o se então ou o se e somente se. Então, para esse caso, mesmo que não esteja errado isso, não faz diferença nesse caso. Aí vamos para o mas, que esse mas, ele não dá uma ideia de contradição. É assim, se tomarmos café ou comermos algo, então chegaremos atrasados à conferência. Mas, então, tá certo. Mas, se isso for um problema, então é melhor despedirmos-nos agora. Ou seja, eu estou usando esse mas não como uma contradição, não como assim, ah, mas isso é outra coisa. Não, não, não. Eu estou juntando isso. Ou seja, eu estou meio que justificando, entre muitas aspas. Isso aqui, ou seja, mas se isso for um problema, e tá, eu estou juntando. Ou seja, esse mas ele tem uma ideia de junção. E junção é igual a E. Então, a gente já vai ter um conectivo E aqui. Peraí. Vamos ter um conectivo E representado aqui. Pelo conectivo E. E aí vamos para outra parte. Mas, se isso for um problema, ou seja, P, então é melhor despedirmos-nos agora. E como não tem outro conectivo de ligação, a gente só vai fazer isso com a outra letra. E a gente precisa colocar essa priorização por conta que esse mas, ele é referente a uma junção entre esses dois conjuntos entre esses dois conjuntos. Ou seja, por isso que precisa priorizar o parênteses aqui. Porque se eu não tivesse parênteses, ele vai juntar, ele vai como se fosse isso aqui. E isso aqui estaria errado, se baseando no texto. E é isso na questão de extração lógica. Ficou alguma dúvida ou não? Não. Ficou tranquilo? Maria, ficou tranquilo? Sim. Sim, beleza. Então, essa foi a aula um, que é mais ou menos isso que é pra gente, a proposta era criar isso aqui. Então, a aula um já foi. Vamos para a aula 2. A aula 2 é forma de regra de formação. Aí não interessa tanto.
Formação. Peraí. É, hum, mandar para só vou mandar para o FF aqui. Abreviadamente, para se obter as WFs é preciso definir as regras de formação para o cálculo profissional, que são mais que o cálculo profissional, portanto, qualquer forma construída. As regras de formação é uma WFF. Regras de formação. Uma letra proporcional isolada é uma FF, se P é uma MF, então, então o contrário de P também é. Se P e Q são WFF, então P e Q, P ou Q, P, sim, então P também são, tá? Observamos que não há necessidade de colocação de parênteses, visto que a conjunção de pertencimento, tá? Que não é uma FF, pois continuamente é bifuncional, tem a mesma preferência, tá? Como seria uma FF se fosse. Ah, tá, isso é só padronização. E depois um dos parênteses é aberto e não fechado. Não, uma FF, pois desobedece a regra 3. Exatamente. Tá certo. Tá. Então, o que que ele está fazendo? Esse exercício aqui, de um, é para verificar se tem uma WFF. Uma WFF é uma. Deixa eu só ler aqui rapidinho. É uma fórmula bem formada. Uma WFF é uma fórmula bem formada. E uma fórmula bem formada, ela segue algumas regras. Então, deixa eu colocar aqui em cima. Então, uma WFF, que é igual a uma fórmula bem formada, fórmula bem formada, ela é definida por algumas regras. Primeiramente, seguir a hierarquia. Então, a primeira coisa que tem que fazer é seguir a hierarquia. Seguir a hierarquia, que a gente definiu aqui em cima. Essa hierarquia aqui que está seguindo os conectivos. Ela não pode ter isso aqui, ela não pode ter isso, que é deixa eu só colocar aqui, mínimo, a, aí vamos lá, ou B. Isso aqui não existe. Por que não existe? Porque eu estou falando que A ou se então B. Isso não faz sentido. Isso aqui não pode, isso aqui não é. Isso não pode ter esse exemplo aqui, não pode existir esse tipo de exemplo, porque não faz sentido na fórmula. Isso. Hum. Também não pode ter isso aqui que é, parênteses não fechados, então não pode existir algo como é, deixa eu ver aqui, A, então B fechado. Ou isso aqui também, A ou B. Ou seja, o que está acontecendo aqui? Ele não pode ter esse erro de parênteses, porque eu estou fechando uma fórmula sem antes nem ter começado a abrir uma fórmula. E aqui eu estou abrindo e não estou fechando ela. Ou seja, isso não é uma WFF. Nesse caso, não seria uma WFF, por conta que não segue essa linha de regras. Que quebra a regra, pôs um parênteses não foi, aqui não é WFF, parece que não segue a hierarquia. E também, se tiver algo como isso aqui, que eu te dessa,
Não pode ter isso aqui. Seria A. Peraí. A ou B ou. Não, vamos lá. E, C. O que que eu estou dizendo aqui? A hierarquia, se vocês forem lembrar, essa hierarquia aqui que eu estou dizendo aqui, essa hierarquia aqui, eu estou definindo aqui nessa hierarquia eu estou definindo a ordem de prioridade. Porém, se vocês forem olhar aqui, nesse caso, eles têm a mesma prioridade e eles são símbolos diferentes. Se eles fossem símbolos iguais, não teria problema, porque tanto faz. Se vocês forem lembrar em matemática, é a regra comutativa, ou seja, a ordem dos fatores, se esse símbolo fosse o de ou, é a regra comutativa. A ordem dos valores não altera o produto, então o produto não vai se alterar. Agora, se eu tiver isso aqui, já é diferente, porque a ordem dos fatores vai afetar o resultado. Vai afetar o resultado. E não tem como definir qual que é o primeiro, qual que é o segundo, porque eles são da mesma hierarquia. Então, isso não é uma fórmula bem formada, já que não existe parênteses entre essas duas fórmulas, já que são da mesma hierarquia, porém de sinais diferentes. Porque é aquilo que eu disse, se fosse o mesmo sinal, não teria problema. Então, deixa eu ver, fazer aqui rapidinho com vocês fazendo esse exercício aqui de WFF. Lembrando, essas são as regras para não para ser uma WFF, que é seguir as regras e da hierarquia, ter apenas uma letra, isso pode, ter apenas uma letra com um símbolo não, tudo bem. Ter apenas uma letra e não ser nenhum desses exemplos aqui que eu dei. Então vamos fazer aqui rapidinho, tá? Desenhar aqui. Não, deixa eu pegar uma caixa de texto. Determine se as fórmulas a seguir são WFFs. O A, ele é uma letra só. E ele segue a regra, já que ele só tem ele, não tem nenhum conectivo lógico barrando ele, não tem nenhum conectivo lógico barrando ele e nada está atrapalhando. Ele não tem parênteses, já que também não tem hierarquia. Então, como ele não tem nada, ele é uma WFF. Aqui, ele está seguindo a hierarquia, está seguindo os parênteses de priorização, mesmo não precisando, mas ainda seguindo as regras de priorização. Então, isso é uma WFF, é uma fórmula bem formada. Aqui, olha o que está acontecendo. Na C, eu começo com B, eu vou fazer um conectivo de junção E aqui entre essa fórmula composta, por C ou D. Entre parênteses, que tudo bem, até aqui está correto. Porém, olha aqui esse outro parênteses aqui. Esse outro parênteses, ele está fechando, mas ele está fechando o quê se não abriu nada? Então, isso indica que não é uma fórmula WFF, já que não segue a mesma linha. Assim como a de baixo também não é uma WFF, por aquele motivo. Afinal, isso, na verdade, se dá nos exemplos de não seguir, que é esse exemplo aqui. Afinal, são conectivos diferentes e da mesma hierarquia. Da mesma hierarquia. Aí vamos para cá. Eu estou seguindo os conectivos certos, então eu estou negando este valor composto e eu estou verificando se é este valor composto negado ou este C. Eu estou pegando tudo isso e fazendo e comparando com o D, com as regras de C. Então, isso, isso
Tá certo, isso é uma WFF porque não está acontecendo nada. A hierarquia está sendo seguida, a hierarquia está sendo seguida e está sendo priorizada, ou seja, esse não está priorizando este elemento de maneira que não interrompa nenhuma delas. Então, tudo está de acordo nos conformes. Isso é uma WFF. Aqui, você tem um parênteses que não tem. Peraí. Esse parênteses fecha aqui. Sempre, uma dica, sempre quando tem uma fórmula muito grande, sempre verifica os parênteses, porque geralmente vai ter algum errado. Então, esse parênteses, ele vai fechar aqui, esse parênteses, ele vai fechar aqui. Desculpa, eu falei errado. Vamos ler, para se ler parênteses, se ler primeiro os de dentro, para depois ir para fora. Então, esse parênteses começa aqui e fecha aqui. Esse parênteses começa aqui e fecha aqui. Esse parênteses aqui começa aqui e fecha aqui. Esse parênteses aqui começa aqui e fecha aqui. Espera um minuto aí. Esse parênteses começa aqui e fecha aqui. E aqui ele abriu um parênteses e não tem fechamento. Já que não tem. E só para vocês confirmarem, de novo, que eu me embaralhei um pouquinho. Esse parênteses aqui, ele fecha aqui. Esse aqui, ele fecha aqui. Esse parênteses aqui, ele fecha aqui. E esse aqui, ele fecha aqui no final. E tem esse outro parênteses aqui que brotou do nada e que não tem fechamento. Logo, isso não é uma FF. Então, não é uma WFF. E aqui é aquela questão, verifica primeiro os parênteses para depois verificar as partes lógicas. Então, primeiro parênteses, abre aqui e fecha aqui, beleza. Segundo parênteses, abre aqui e fecha aqui, beleza. Terceiro parênteses, abre aqui e fecha aqui. E quarto parênteses, abre aqui e não fecha em lugar nenhum. Por não fechar, logo ele não é uma WFS. Ou seja, ele não é uma fórmula da informática. Tudo bem? Entenderam essa parte ou não? Já estava aqui já definido, mas ficou alguma dúvida ou não sobre essa questão de WFFs? Tudo certo, pode seguir. Pode seguir? Jorge, pode seguir? Pode seguir. Pode seguir, beleza. Aqui está a resposta, só para vocês confirmarem que eu estou certo. E ali vamos colocar. Coloque em linguagem. Eita, peraí. O mouse travou de novo. Tá, caralho. Tá funcionando. Porra, agora. Resolveu parar de novo. Pronto. Uhum. Tá. Eu tenho. A proposta desse exercício é colocar esses elementos aqui, esses textos em linguagem simbólica. Para ficar mais fácil para mim escrever e para não ficar indo e voltando toda hora, eu vou fazer. Peraí que eu tá errado. Agora tem que sair daqui. Tá. Não, tá. Tá. Ficou bonitinho, ficou beleza. Então vamos fazer o exercício 2. Exercício 2 tá aqui. Seria o A, B, C, D,
E, beleza. X é menor que 3. Então, eu estou primeiramente dizendo assim, x é menor que 3 e maior que 0. Ou x não é igual a 3. Então, já vamos começar com um parênteses aqui, definindo que x é menor que 3. Peraí, deixa eu colocar aqui, eu esqueci de colocar aqui no i. Parênteses, x é menor que 3. E x é maior que 0. Ok? Porque eu estou definindo aqui, porque isso aqui é uma coisa só por conta que ele juntou, é isso com aquilo. E esse parênteses é por conta deste elemento aqui, que é o ou. Ou o x não, o x não é igual a 7. Isso também pode ser escrito assim também. Eu prefiro desse jeito aqui que eu escrevi agora. Esse parênteses aqui inicial, ele só está aqui por conta que são conectivos diferentes. Se não fosse conectivos diferentes, tanto faz tanto faz a ordem que vocês vão querer resolver. Já que é aquilo que eu falei, a ordem dos fatores não altera o produto. Vamos para B. Se x é maior que 4 e maior que 2, então x é igual a 3. O que que a gente está fazendo? A gente está fazendo uma sequência. Então, primeiro a gente vai fazer isso aqui. X, ele é maior que 4. Ah, não, x é menor, desculpa. X é menor que 4. Peraí que eu coloquei errado de novo. X é menor que 4 e x é maior que 3. É maior que 2. E aí agora eu estou fazendo. Se então x é igual a 3. E eu não coloquei parênteses porque é pela hierarquia. Eu tenho o primeiro argumento, eu tenho o segundo argumento e eu tenho o terceiro argumento. Pela hierarquia, eu sempre vou resolver este primeiro para depois resolver este aqui. Então não precisa de parênteses, mas se você quiser colocar, não tem problema. Aqui é um exemplo de ou aqui, que é um. Aqui é um exemplo de ou que eu. Pô, deixa eu ver aqui o que dá para fazer aqui. É, como eu posso colocar o símbolo aqui? Bom, é, aquilo, né? Tá. Eu não vou saber como colocar aqui no Maftia esse símbolo de que eu tinha falado, esse símbolo de ou e tracinho que eu tinha mandado, que eu tinha mostrado para vocês no Paint. Então, só nesse caso, pela incapacidade aqui do Maftia, pelo que eu não sei, eu vou só utilizar o ou mesmo, tá? Mas é o ou tem um símbolo próprio, que eu não vou saber, porque eu não vou saber, não vou conseguir mostrar para vocês agora. Mas é aquele símbolo que eu fiz no Paint. Então, como vai ficar? X maior que 0
Ou, só que nesse ou, na verdade, não é bem ou, mas ok. Deixa eu só ver se tem aqui. É, eu não vou saber encontrar ele aqui. Então a gente só vai usar o or mesmo. Ou a gente vai colocar, a gente vai ter que x é menor que 3 e maior que. Então vai ficar x menor que 3 e y é maior que zero. Tudo entre parênteses, esse aqui no caso, porque eles estão de símbolos diferentes. E baseando-se naquela regra dos WFF, para ser uma fórmula bem formada, ou seja, uma fórmula aceita, eu preciso desses parênteses por conta dessa troca de sinais. Essa troca de conectivos lógicos. Esse aqui acho que é de boa. Então, como vai ficar esse D? X igual a 3. Aí 6 somente C, que é só um símbolozinho de flash. Se Y for maior que zero. Hum. E em resumo é isso por conta que é bem pequenininho esse exemplo mesmo. Aí tem esse outro aqui de C, então. X é diferente. Deixa eu só pegar aqui símbolo diferente. X, ele é. Peraí, eu acho que eu sei onde tá. Aqui. Ele não é igual a 2, ou seja, ele é diferente de 2. Então, y é igual a 9 e z. Peraí, escrevi, coloquei traço sem querer. Z é maior que 3. Sem parênteses, por conta da regra da comutatividade, que a ordem dos fatores não vai. Quer dizer, a regra da lógica matemática, a regra da hierarquia da lógica matemática, que são de símbolos diferentes, com hierarquias diferentes. Ou seja, por serem de hierarquias diferentes, não tem problema nenhum. Aqui é a resolução que ela passou, com os parênteses individuais, mas não faz diferença nenhuma por conta da regra, por conta da regra. Aí, deixa eu ver esse exercício aqui. O app é seguro e bem interface amigável, traduza para a linguagem natural as seguintes proposições. É, nesse caso aqui não vai precisar nem ver, porque é só traduzir os símbolos que a gente fez. Então, o aplicativo é seguro ou a interface é amigável. É só vocês colocarem os conectivos de maneira correspondente, baseado na linguagem lógica que passou aqui. Então, eu acho que a gente não tem problema, porque é só traduzir isso. E se vocês sabem essa tabela, vocês vão saber responder esse exemplo aqui bonitinho.
Eita, meu mouse travou de novo. Aqui. Isso dois, tá. Peraí, deixa eu ver esse aqui. Simbolizar as proposições a seguir, fazendo uso dos conectivos lógicos e da pontuação adequada. Se o sistema detectar uma tentativa de invasão, então enviará ao administrador e bloqueará o endereço. Ah, isso aqui é fazer aquilo que a gente fez. É fazer isso aqui que a gente acabou fazendo aqui. É literalmente isso que a gente fez. Não, é praticamente fazer isso que a gente fez baseado nos textos que ela dá, nos textos que ela deu, em resumo. Então, se isso ficou claro aqui nessa primeira vez, vai ficar claro essa aqui também. A não ser que vocês queiram que eu faça um ou dois desse exercício quatro. O que que vocês acham? Pessoal? O meu, acho que. Ah, eu caí? Oi, tá ouvindo? Oi, tô ouvindo. Se é igual, então eu acho que você pode seguir, né? Não sei o Jorge, mas eu acho que sim. É a mesma coisa disso aqui, então. O que que tu acha, O que que tu acha, Jorge? Já dormiu, Jorge? Porra. Bom, eu vou considerar como que ele entendeu. Então, eu vou partir para a aula 3. Não ficou nenhuma, de novo, não ficou nenhuma dúvida sobre esse assunto, né? É bem rapidinho os negócios dela. Alguma dúvida ou não? Nessa questão de WFF, Não, até agora eu não te fiquei com dúvida, não. nenhuma dúvida? Tá. Então, eu vou sair da aula 2 e vou ir para a aula 3 aqui. Vou ir para metade do negócio. 13, que é sobre a tabela verdade, que é a parte mais legal. Eu só vou parar aqui que eu vou pegar um copo d'água e já volto, tá bem? Beleza, vai lá. Voltei, pessoal. Vamos para a parte 3. Isso aqui eu vou ter que realmente fazer uma tela só porque, cara, isso aí não vai dar. Nós temos aqui a tabela verdade. Vamos começar primeiramente com o que é a tabela verdade. A tabela verdade é quando nós pegamos vários argumentos, que são aquelas falas que a gente fazia, e a gente verifica a validade delas. E isso tudo baseado nos elementos de conjunção que a gente tem. Ah, e só para deixar claro, esse símbolo aqui é um ou, tá ligado? Seria uma disjunção exclusiva. Então, esse símbolo aqui que eu tô com o mouse é o ou, tá? Só para deixar claro. Então, essa tabela verdade serve para a gente validar
argumentos ou uma afirmação, por exemplo. Então, por exemplo, se a gente tivesse que validar essa afirmação aqui, nós teríamos que fazer uma tabela verdade baseado uma tabela verdade baseado nessa construção inteira aqui, muito grande. E vamos definir algumas regras de tabela verdade. No caso, é só uma, né? É só uma regra básica de linhas. Tabela verdade. Tabela verdade. O número de linhas, o número de linhas é igual a 2, peraí, 2 elevado a n. Eita, toca. 2 elevado a n elevado a n, sendo n o número de argumentos. O número de argumentos num texto. Ou seja, se nós tivermos, nesse caso aqui, nós temos 1, 2, 3, 4 e 5. Vai ser 2 elevado a 5, que é 2 elevado a 5. 32, ou seja, nessa tabela verdade, e fique nessa tabela verdade desse exemplo aqui, a gente teria que fazer 32 linhas só para validar esse argumento. Ou seja, é grande, mas no exemplo do professor ela dá uma de duas linhas. Desculpa, ela dá uma de 4 linhas. E nós aqui nessa construção, nós temos algumas regras. Então, eu vou ler aqui essa tabela verdade de operações lógicas, tá? Então, o A, recebe ele recebe um verdadeiro, ou dois verdadeiros, um falso e dois falsos. E B recebe um verdadeiro, um falso, um verdadeiro e um falso. E esse aqui são para fazer as combinações, já que quando nós construímos uma tabela verdade, funciona, digamos que uma regra para otimizar tempo. Não é necessariamente obrigatório, mas é bom para otimizar tempo, que é na primeira coluna dos seus argumentos, você sempre vai fazer um número de verdades baseado na metade da tabela. Baseado na metade da tabela. E a outra metade é falsa, ou seja, na primeira coluna é sempre metade verdadeira e metade falso. Na segunda coluna, você meio que intercala reduzindo o número, reduzindo uma casa. Então, deixa eu dar um exemplo aqui. Deixa eu dar um exemplo aqui de tabela verdade de 3 argumentos. 3 argumentos. 3. Aí, 2, peraí. 2 elevado a 3 dá 8 linhas, né? 8 linhas, tá certo. Então, dá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá. Então, vamos supor que eu tenho A, B e C. A, B e C. Aqui eu vou fazer verdade, 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 verdade. Até a metade, como aqui são 8 linhas, vai ser isso aqui. E aí aqui eu até falei, eu vou fazer pela metade, então aqui vai ficar, eu vou pegar isso aqui, a metade, eu vou pegar a metade dessa, desses valores, ou seja, qual a metade de 4? 2. Então eu vou fazer duas verdades, duas falsas, duas verdades e duas falsas. E aqui só para deixar claro, é tudo falso. E a última coluna sempre é intercalada, então vai ficar verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro e falso.
verdadeiro e falso. Sempre nesta ordem. Sempre nesse sentido, ou seja, primeira coluna eu respondo metade, metade da minha coluna é de uns valores, é de um valor, e a outra metade é de outro. O B, eu pego a metade dos valores metade dos tipos de valores da coluna A e eu coloco na coluna B intercalando com outro tipo, que seria verdadeiro e falso, e o C intercalando eles efetivamente, que é o que a gente fez na B, que é pegar a metade desse tipo aqui. Em resumo, é isso que está acontecendo. Isso, de novo, é um mini cálculozinho para você otimizar tempo na hora de construir a tabela verdade. Ou seja, é só uma sugestão no final das contas. E aqui nós temos, tirando essa parte aqui, vamos agora partir para os exemplos nas operações lógicas. Então, nós temos a negação, que é sempre o contrário da variável normal, ou seja, se no A tem duas verdadeiras, aqui vai ter duas falsas, e aqui onde tem duas falsas vai ser duas verdadeiras. Ou seja, o contrário da tabela em questão. A mesma coisa para o B. Ou seja, a negação de uma tabela, a negação de um valor lógico, isso é de um valor lógico é o valor lógico, é o resultado do valor lógico ao contrário. Conjunção, que é o E. É o bagulho que, assim, ah, como eu posso pegar uma frase aqui? Deixa eu ver. Tá, é isso mesmo. Deixa eu pegar um exemplo. Vamos pegar que a conjunção A está chovendo em Santos e tem nuvens de chuva, que seria o B. Ou seja, se está chovendo e tem nuvens de chuva, é verdade. Agora, se está chovendo e não tem nuvens de chuva, significa que é falso, porque não faz sentido. E aqui, não está chovendo, mas tem nuvens de chuva. Isso é falso, significa que vai chover. Que você tem uma negação aqui e uma verdadeira, você vai ter uma negação. E aqui, não está chovendo e não tem nuvens de chuva, é falso. Disjunção é, por via de regra, o contrário. Não é mesmo contrário, mas é uma outra forma de falar, é uma outra contrariedade da tabela de conjunção. Que é, ah, se está chovendo ou tem nuvens de chuva, então é verdade, porque é um ou outro, tanto faz. Se está chovendo ou não tem nuvens de chuva, significa que está chovendo, não significa que tenha nuvem de chuva. Então, isso também é uma verdade. Não está chovendo ou tem nuvens de chuva, é verdade também por conta do valor lógico. E aqui não está chovendo e não tem nuvens de chuva, é falso completamente. E a disjuntiva seria ou está chovendo é, ou tem nuvens de chuva. Isso é falso. Se é falso que é o outro tem que ser igual. Tem que ser divergente, uma parada assim. Já que ambos têm o mesmo valor lógico, então esse é falso. Na disjunção exclusiva, se está chovendo, então assim, ou está chovendo ou não está chovendo. Isso é verdade? Que é o outro, isso está chovendo. Isso responde uma verdade. Aqui, ou não está chovendo, ou tem nuvens de chuva, é também uma verdade. E aqui não está chovendo. É assim, ou não tem nuvens de chuva, é falso também. É falso também aqui.
É. Agora vamos para as conjunções. Desculpa, para condicional, desculpa, para condicional. A condicional, eu vou ser bem breve nessa daqui, porque essas duas aqui você tem como decorar facilmente. Lembra sempre, condicional, ela só é, e repito, ela só é falsa se o primeiro valor for verdadeiro e o segundo for falso. Ou seja, se na condicional, se eu tenho uma verdade e uma falsa, é falso. Isso numa condicional. O resto tudo é verdadeiro, então não importa. Só existe este caso, que não é. E na pi condicional, só é verdadeiro se forem iguais, se forem valores iguais. Ou seja, se for verdadeiro, verdadeiro, ou falso, falso. Se não, não interessa e é tudo falso. É isso. Entendendo essa parte, pelo menos aqui, olhando aqui, a tabela verdade, Sim, entendi. certo? Maria, Entendi. entendeu? Sim. Tá, beleza. Chamamos a fórmula lógica porque é proposição simples ou composta, blá. Isso aqui ela está explicando. Esse aqui foi aquilo que eu falei, da tabela de três elementos e três proposições. Para ao contrário, ele primeiro faz a contradição para depois fazer isso aqui, mas ele está dividindo as questões, mostrando o resultado da tabela verdade. Aí é só seguir aquela regrinha que eu falei aqui das conjunções, que não vai ter erro. Ah, e eu esqueci de falar, eu tava olhando aqui, eu tinha esquecido. Peraí, peraí. Pronto. Tá. Quando você tem uma fórmula lógica, é, pelo menos é o ideal você fazer sempre as operações de valores únicos, como por exemplo as negações. As negações são proposições de valores únicos. Então, é interessante, pelo menos pensando em eficiência, sempre fazer primeiro as negações, para depois você fazer a fórmula completa, que seria esse exemplo. Que é só você substituir, não precisa seguir tanto. E é só lembrar das regrinhas que eu passei para vocês agora, ou essa tabela também, que é bem útil também, isso aqui, porque dá um panorama geral das combinações. Aqui, né, que já está aqui. Vou esperar só um minutinho aqui. É, peraí, isso aqui não é só para você, só para verificar direitinho. Porque é só você ver, isso aqui é verdadeiro, isso aqui é falso, só para você para dizer que é verdadeiro ou falso. Mas é só vocês usarem matemática para resolver isso aqui. Sabendo que é verdadeiro, é falso. Aqui é para criar a tabela verdade normal, né? Hum, Será que eu passo aqui para vocês? Não, pessoal, esse exercício aqui do 2, vocês querem que eu faça aí com vocês? Dê uma lidinha aí, para eu saber. Quero. Querem que eu faça? Para Pode explicar? fazer. Eu Pode quero. fazer? Beleza. Tá. Então, vamos lá. Eita, peraí. Deixa eu tirar isso aqui.
tá? Então, esse aqui seria o exercício 2 da tabela verdade. Então, vamos primeiramente pegar as informações. O então, o valor de P é igual a verdadeiro, é igual a verdadeiro. O valor de Q, não, P é igual a verdadeiro, Q é igual a verdadeiro, R é igual a falso, e S é igual a falso também. Então, o que que eu estou dizendo aqui? Pegando para essas informações, vamos fazer por partes aqui. Acho que eu não vou nem escrever. Não precisa nem colocar lá. Que, que é verdadeiro, ou seja, nós temos uma verdade, se então uma falsa, ou seja, então nós temos uma verdadeira e uma falsa, numa condicional. Verdadeiro ou falso, se for verdadeiro, então falso, então isso é falso. Aí vamos lá. Não que ou seja falso, enquanto R é também falso. Ele está falando ou é falso ou é falso. Então, desculpa, é falso ou falso. Olhando aqui, falso ou falso é falso. Então, aqui também é falso. E aí, vamos lá. Valores idênticos. Então, nós temos uma bicondicional onde falso se e somente se for falso. E isso, se vocês forem olhar aqui nessa parte aqui de baixo, é verdadeiro. Então, o valor lógico é verdadeiro dessa, dessa questão. Vamos para esse aqui. Primeiro, sempre fazer primeiro o interno para depois fazer o externo. Então, o interno é esse aqui, que é falso e falso. Falso e falso para B, para A e B, falso e falso é falso. Faz a negação desse valor, dessa preposição, ficar verdadeiro. Então, aqui vai ficar verdadeiro. Deixa eu colocar aqui em cima. Verdadeiro. Não, deixa eu colocar aqui em cima. Aqui. Verdadeiro. Aqui vai ficar verdadeiro, por conta desse não aqui. E agora vamos pegar P, que é verdadeiro, e vamos negar. Negação de verdadeiro é falso. E aí eu estou fazendo um ou desse elemento. Então, ou é falso ou é verdadeiro. Desculpa, é falso ou é verdadeiro? Falso ou verdadeiro, para esse aqui é verdadeiro. Então, também é verdadeiro. Esse aqui. Agora vamos para esse aqui. Primeiro os internos para depois ir mais para fora. Nós temos um falso, se então for falso. Porém, aqui tem uma verdade, porque aqui nós temos uma contradição, nós temos uma negação desse falso. Negação de falso é verdadeiro. Verdadeiro. Aí o S é falso. Falso. E é uma condicional. Peraí. É uma condicional, logo é falso também. E aqui nós temos uma meio condicional, que é verdadeiro e verdadeiro. Regra da B condicional, se tem duas variáveis com o mesmo valor lógico, é verdadeiro. Então aqui é verdadeiro. E vamos lá, se nós temos um verdadeiro e um falso, verdadeiro
e um falso, então nós vamos ter um falso. Aqui. E, de novo, primeiro os internos para depois resolver os externos. Aqui, o R é falso ou verdadeiro. Falso ou verdadeiro, verdadeiro. E aqui, verdadeiro ou falso, é que aqui no caso seria, falso, verdadeiro. Falso, verdadeiro é verdadeiro, e aqui, verdadeiro ou falso, verdadeiro também. Agora vamos para esse aqui. P é verdadeiro. Se, ver, se, se verdade, então for verdade, também é verdade. Então, aqui é um vizinho de verdade. E aqui é a mesma, e aqui é mais ou menos a mesma coisa. É P, tipo assim, se P é, P é verdadeiro, com uma conjunção de verdadeiro, verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro. Então, nós temos ambos verdadeiros e uma condicional. Se vocês forem lembrar, o único exemplo de falso é quando nós temos um verdadeiro e um falso. Como nesse caso não teve, então é verdadeiro por padrão. Por padrão. Entendendo essa parte? Entenderam? Sim, entendi. Entendeu? Maria, entendeu? Sim. Entendeu? Beleza. Então, eu vou pular para o exercício. É, tá, beleza. É, deixa eu ver essa aqui. Tá. Eu vou construir a tabela verdade dessas preposições aqui, tá? Deixa eu ver. Aí é só exemplo, matemática, e é isso. Tá. Não precisa tanto se preocupar. Ah, aqui são as respostas, tá? Peraí. Já foi. Uhum. Beleza. Tá. Eu vou fazer o exemplo C daqui, tá? Esse, vou fazer esse exemplo C. Então, exercício 3, né? Exercício 3. EZ3, tabela verdade. O exercício C. O exercício C, ele possui três variáveis, então é uma coluna de três. E aqui ele possui uma, duas, três, quatro condicionais. Quatro elementos lógicos. Então a gente vai criar agora a tabelinha. São três variáveis, são três aqui. Tem uma para negação, tem outra para. Eita, tem a negação para conjunção, para disjunção e para condicional. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito. Tá, beleza. Então, nós temos P, nós temos R e nós temos Q. Uhum. Temos Q. Tá. Seguindo na mesma linha, verdade, verdade, verdade. É verdade.
falso, falso, falso e falso. Primeira coisa que a gente vai fazer é isso. Sempre isso aqui. Agora vem aqui. Agora vamos partir para as regrinhas. Primeira negação de P. Primeira negação de P. Ou seja, vai ficar falso, 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 verdadeiro, 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 verdadeiro. Agora vamos pegar não P. Eita, não tô. P. Que aqui tem parênteses. Tá. Esse aqui é para quê? R. Para parênteses aqui. E depois nós vamos ter todo o exemplo final que eu vou dar um miguezinho aqui, porque eu não quero escrever muito. Que aqui é o A. É. A. B. E agora vamos lá bonitinho fazer a união. Vamos fazer primeiramente A. Falso e verdadeiro. Falso. Falso e verdadeiro. Falso. Falso e falso. Falso. Falso e falso. Falso também. Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro, verdadeiro. Não, deixa eu, verdadeiro, verdadeiro. Aqui é falso. Aqui é falso. Agora vamos para aqui. Ou R. Hum. Verdadeiro ou verdadeiro é verdadeiro. Falso ou verdadeiro é verdadeiro. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Falso, porque é falso com falso. Verdadeiro ou verdadeiro. Falso, verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro ou falso? Aqui é o né, verdadeiro. Aqui é falso, falso é falso. E agora vamos para a condicional entre ambos elementos. Uma condicional falso ou verdadeiro, só tem um exemplo, tá? Aqui é verdadeiro. Aqui também é verdadeiro, que é a mesma coisa, e aqui também. Falso. É, verdadeiro com verdadeiro é verdadeiro. Verdadeiro com verdadeiro é verdadeiro. Falso, verdadeiro é falso. Não, isso aqui é verdadeiro. Desculpa. Já me confundi, porque acho que são dois elementos. E aqui também. Eu tinha esquecido deste ponto aqui.
esse ponto aqui. Tá. Ou seja, isso aqui é uma contradição, porque não é uma tautologia. Contradição. Seja este argumento, para as seguintes preposições, este argumento aqui é um falso. É um falso. O que que você acha? Desculpa, o que que você acha? Eu fiz aqui o C. Ficou alguma dúvida nesse C? Ó, Não, não, nenhuma. Hã? Eu não escutei. Não, Repete. não tive, não, nenhuma dúvida. Que, Jorge? Eu realmente não estou escutando você. ele falou que Eu não. falei que não tô com nenhuma dúvida. Ah, tá, entendi. Maria, tá tudo bem? Sim, pode seguir. Ah, pode seguir? Tá. Como vocês entenderam esse ponto, que é o mais dificilzinho, eu acho que eu não vou fazer os outros exemplos, porque é só para otimizar um pouco mais o meu tempo, para não ficar 22 horas aqui explicando. Mas como vocês pegaram esse exemplo aqui de tabela verdade, é a mesma coisa para esse exemplo aqui, porém, de novo, sempre priorize os parênteses. Da mesma forma que você lê e define os parênteses sempre internamente, depois vai expandindo, a mesma coisa para cá. Aqui, aqui é para, com base no exposto, assinale a alternativa correta. Tem valor lógico de verdade. Tá, isso é uma perguntinha de lógica só. Deixa eu ver se eu consigo responder isso aqui. O número 10 é ímpar, B, a raiz quadrada de 16 é um número inteiro. Com base no exposto, assinale a alternativa correta. Tem valor lógico de verdade? Não, porque 10 não é ímpar. Não, 10 é ímpar. Peraí, até eu me confundi aqui. 10 é par, tá certo. Então nós temos aqui um falso. Hum. E a raiz quadrada de 16 é um número inteiro. Realmente aqui é uma verdade. Então, com base no exposto, assinale a alternativa correta. A conjunção entre duas posições tem um valor lógico de verdade? Não. Entre as duas proposições tem valor lógico de verdade? Não, porque a conjunção é o e. O e, se você tem uma verdade e uma falsa, logo é falso. A disjunção entre as duas proposições tem valor lógico falso. Também errado, porque nesse caso daria a verdadeira, disjunção que é o ou. A- o condicionamento entre as duas preposições tem valor lógico de verdade. O condicional, sim, a condicional entre as duas preposições tem valor lógico de verdade, porque é primeiro e segundo, A e B. A bicondicional entre as duas preposições tem valor de verdade e mentira. E a negação de ambas as preposições tem valor lógico falso. Também mentira, porque elas são diferentes. Então a resposta aqui seria a C. A C é puramente baseada na regra da tabela verdade. E essas regrinhas. Aí, se A e B são proposições verdadeiras, então o valor lógico de A e B, tá. Hum. Então, se aqui é uma verdade, e aqui é uma verdade, e aqui é uma falsa, porque mesmo são proposições verdadeiras, aqui está dando uma contradição. Então, verdadeiro e falso é falso, e falso
com uma condicional de verdadeiro, que aqui seria falso, vai dar verdadeiro por conta da condicional. Ou seja, a resposta é a B. Vou colocar um x aqui e aqui também. Aqui é para conferir as respostas, só para ser verdadeiro, e é a condicional mesmo. E aí ela está explicando aquilo que eu já expliquei das condicionais. A tautologia que é um valor completamente verdadeiro, e a contradição que quando não é valor é verdadeiro. E aqui é para classificar a tabela verdade, mas isso aqui é tranquilinho. E deixa eu só formalizar isso aqui. Uma tautologia é quando a tabela verdade retorna apenas verdadeiro, verdadeiro. Ou seja, isso aqui não é uma tautologia. Agora, se eu fizer isso aqui, isso é uma tautologia, porque é tudo valor verdade. Agora, se tem uma aqui, agora, se não for, é uma contradição. Agora, se não for tautologia, não for tautologia, então é uma contradição. Torna apenas verdadeiro no final. Seja aqui retornou um falso, logo isso aqui é uma contradição. E esse é o fim da aula, dessa terceira aula. Aí vem uma coisa que eu queria falar para vocês. Eu sei que eu falei que eu ia dar aula, eu ia revisar todo o bagulho de lógica matemática. Como vocês não ficaram com nenhuma dúvida até agora, eu acho que eu vou parar por aqui e vou faltar esses 3 arquivos aqui para eu falar com vocês isso aqui. Acho que vai faltar esses 3 arquivos, porque tá muito tarde. Deve dar 22 horas, eu ainda preciso tomar banho, os caras já quatro. Então, o que que vocês acham de a gente terminar esses 3 arquivos amanhã, ao mesmo horário? O Pra que que mim, vocês sem acham? problema, Daniel. Hã? Pra mim, sem problema. Tá bem. Eu também já tô Tudo cansada. bem, Jorge? Fazer amanhã Pode esses 3 arquivos pode aí? ser. Beleza, Fechou. então. Tá. Vou parar aqui a gravação.